Bom, pessoal, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com 5 alunas que estão em mobilidade acadêmica nesse momento, estão em diversos lugares do mundo, e nós vamos ter o privilégio de conversar ao vivo, cada um na sua universidade, cada um no seu país. E então gostaria primeiro de agradecer a disponibilidade de vocês, da Ana Luísa, da Fernanda, da Júlia, da Daniela e da Juliana, e também a ajuda da Helena aqui, que vai conduzir esse encontro. Mas obrigada por arranjar esse tempo para vir conversar com o pessoal que está interessado em mobilidade, para, né, incentivá-los, para dar dicas e para a gente curtir um pouco com vocês, tá bem? Então, muito obrigada. E Helena, a palavra é sua. Muito obrigada, Si. Obrigada, meninas, por toparem participar aqui da nossa conversa. Vocês estão conseguindo me escutar bem, todo mundo? Sim, beleza. Bom, só para fazer uma apresentação rápida, o meu nome é Helena, eu sou aluna de psicologia aqui do Mackenzie, eu estou no 8º semestre e eu ajudo a Simone aqui com os assuntos da COI, com o Conversation Club, enfim. E eu vou hoje conversar aqui com as meninas, fazer algumas perguntas para elas sobre o processo de mobilidade. Antes da gente começar, talvez tenha alguém que esteja com dúvida em relação a que documentação eu preciso, quando que eu me inscrevo, o que precisa ter, o que precisa assinar. A gente não vai dar muito foco nisso hoje, porque vocês conseguem encontrar essas informações na página no portal Mackenzie. Dentro ali dos programas de intercâmbio, vocês encontram nos editais. Então, as universidades que existem, que têm parceria com o Mackenzie, histórico de escolha das universidades e tudo mais, isso vocês encontram lá. E o edital com tudo, explicando tudo certinho. Então, a gente vai focar aqui mais na experiência mesmo pessoal das meninas. Então, primeiro, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem falar, né, uma apresentaçãozinha breve, nome, o semestre que vocês estão, o curso que vocês fazem, em que país vocês estão, em qual universidade, há quanto tempo vocês estão em mobilidade e quando vocês retornam para o Brasil. E aí, se vocês puderem também mostrar algumas fotos, né, da vivência de vocês aí, o que for mais relevante, seria bem legal também. Pode começar aleatoriamente, Júlia Greco. Vou começar, então, já, né, me disponibilizando aí. Eu sou a Júlia, eu fiz o último semestre, né, o último semestre que eu fiz no Brasil foi o 8º semestre. Eu tô aqui há 2 meses, exatamente, e eu retorno no começo do ano, em fevereiro. Vou ficar aí só o período de 6 meses, e eu curso psicologia também, como a Helena. Vou pegar algumas fotos aqui que sejam legais de mostrar. Acho que vou mostrar uma só, né, para também não ficar muito tempo. Mas eu moro numa residência estudantil e essa foi a foto da festa de boas-vindas, do pessoal todo reunido e tal, dos colegas. Nossa, muito legal. Bem legal. Então, você vai ficar 6 meses, certo? Boa. Passando para... Pode ser a Ana Luísa? Pode. Oi, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas... Então, eu sou a Ana. Eu tô aqui nos Estados Unidos. O estado que eu tô aqui é Kansas. Então, fica próximo do Texas, não muito próximo. Texas, aí tem Oklahoma e Kansas. Então, eu tô bem no centro, numa cidade pequena. Eu tô na Pittsburgh State University. Não dá para falar muita coisa, mas eu vou tentar falar o máximo assim que eu puder. Mas eu parei o 8º semestre no Mackenzie para vir fazer a mobilidade. Eu tô aqui desde agosto, pretendo ficar mais um semestre, né? Então, vamos ver aí conforme se tudo der certo, a gente continuar aqui até pelo menos maio ou junho. Legal. Separou alguma fotinho aí pra gente? Tem alguma coisa para mostrar? Então,
celular quebrou. Exatamente. Meu celular está quebrado. Eu tenho várias fotos, mas a minha tela não aparece nada. Mas eu tenho separado um slide com algumas fotinhos aqui. Eu não sei, mas eu não sei se eu devo apresentar agora ou no final. Seria tipo mais um quadradinho que eu coloquei algumas fotos das pessoas que eu virei amiga aqui, mas isso aí a gente conversa depois, então eu mostro depois. Acho que melhor. Pode ser no final também, e as meninas que prepararam PowerPoint, eu posso enviar esses materiais para quem quiser, quem estiver escutando e tiver interesse em ver com um pouquinho mais de detalhes, eu envio também. Bom, obrigada. Juliana Nencioni. Oiê, dá para me ouvir bem? Tudo certo. Tá. Meu nome é Juliana, eu faço psicologia também. Eu parei no 7º semestre, acho que era o 7º. E não sei se eu estava entrando no 7º ou entrando no 8º. Acho que eu ia entrar no 8º, enfim. Eu tô aqui desde fevereiro, eu tô na Itália, no caso. Eu tô na Universidade de Bolonha, mas é em Cesena, o campus de psicologia, que é tipo uma cidade pertinho de Bolonha, 1 horinha, assim. Que mais? Eu tô desde fevereiro e eu fico até fevereiro, infelizmente. Mas eu vou ter que voltar em fevereiro. Legal, legal. Tem alguma fotinho aí pra gente ver? Não, porque eu tô pelo celular, então eu não consigo mostrar nada. Beleza. Foi mal. A Fer Chimizo. Oi, tá dando para me ouvir? Tá dando. Então, eu sou a Fernanda, eu também curso psicologia. Eu acabei de cursar o 8º no Brasil, aí eu vim para os Estados Unidos, tô na Gordon College. Eu tenho até uma fotinho, mas eu não sei como é que eu faço para virar a câmera. Eu virei já. Aqui eu tenho uma foto dos meus amigos. Eu adoro essa foto porque, tipo, cada um aqui é de uma nacionalidade. Esse daqui, ele é da Índia, esse daqui é da Coreia, de Hong Kong e do México. Aí, são os meus amiguinhos que eu fiz aqui. Eu adoro isso, porque a gente consegue conhecer pessoas de vários países, de diferentes culturas. Uhum. Muito legal, e a gente vai voltar nesse tópico também de relacionamentos mais para frente. E agora a Daniele. Oi, dá para me ouvir bem? Dá sim. Tá bom, eu sou a Daniele, eu estou aqui no Porto, em Portugal, desde setembro. A princípio eu fico até fevereiro, estou decidindo eu e a Fer ainda, porque a gente é da mesma sala, somos muito amigas. E eu estou na Universidade do Porto e fica em um lugar bem centralizado aqui em Portugal. Eu vou mostrar uma fotinho de que é o lugar que a gente mais frequenta. Não sei se vai dar para ver, porque está desfocado, é verdade. Acho que não vai dar para ver. Mas depois fiz um PowerPoint, depois a Helena pode disponibilizar. Ele está muito legal. Coloquei várias coisas interessantes que talvez vocês tenham dúvida. E é isso. Legal, obrigada, gente. Agora passando para a escolha da universidade, se vocês puderem contar um pouquinho, né? Quais foram os critérios que vocês usaram, o que vocês consideraram para escolher a universidade? E aí vocês podem se sentir à vontade para responder, não precisam necessariamente responder tudo. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, quiserem comentar sobre a pergunta, vocês podem comentar livremente. Eu não sei se eu comentei na apresentação, eu acho que eu comi essa parte, mas eu estou na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, na cidade de Coimbra. E eu tentei juntar o útil ao agradável, assim, é uma universidade que tem um relativo prestígio, assim, no Brasil, e é uma faculdade que não me cobra mensalidade. O meu único custo em relação à educação é tipo, uma taxa administrativa, digamos assim. Então, é a única coisa que eu pago em relação à universidade. No restante, é como se eu tenho uma bolsa, basicamente, para estudar, então isso ajuda bastante a manter o custo de vida em euro. Legal. No caso, eu usei três pontos. Eu gosto muito de inglês
eu sempre estudei inglês durante minha vida toda, então eu queria muito viver isso aqui. A segunda coisa que eu pensei também é da infraestrutura do lugar. Então, muita coisa eu tive que olhar, assim, como que é a infraestrutura da faculdade? Será que que a faculdade vai oferecer para mim tudo o que eu quero? Então, eu fui lá e pesquisei isso. E a terceira coisa é que também não me cobrava mensalidade, um dos pontos, porque aí, por exemplo, eu só tô tendo custo de moradia e comida. Então, no caso, não me cobram mensalidade, eu tive que pagar uma taxa de seguro-saúde e uma segunda taxa de... É como se fosse uma orientação da primeira semana, então a gente teve que pagar isso. Mas, de resto, as aulas, enfim, nada. Então, eu tive que usar esses 3 pontos aí importantes. E é língua, infraestrutura e dinheiro. Certo. Acho que você podia falar também, Ana, de você, tipo, o seu curso não tá disponível para os Estados Sim. Unidos, mas mesmo você tentou. Uma coisa importante, na lista que aparece no COI, eles colocavam que a Pittsburgh não oferecia físio. Só que eu entrei na grade e eu olhei que tinham matérias relacionadas a físio. Então, por exemplo, aqui eles chamam como ciências do exercício. Então, eu vi que tinha anatomia e fisiologia para eu poder ver tudo em inglês de novo, que eu já tive. A parte de fisiologia do exercício, a parte de estudar músculos, tem tudo aqui. Então, eu falei, bom, vou mandar um e-mail falando que eu quero muito entrar para ver se dá certo. Eu tentei, sabe? Fui lá e mandei. Então, eles responderam o e-mail e falaram, tá bom, é isso aí, então vem pra cá, que é isso. E eu vim. É isso. Muito bom ponto, Fer e Ana, vocês terem trazido isso à tona, né, das disciplinas, isso é muito relevante e consequentemente o nosso próximo tópico, né, como vocês escolheram as disciplinas, como que foi montar a grade, o que vocês levaram em conta? Acho que sou eu agora, né? Na ordem que foi antes. Quem quiser Eu vou eu. Vai, foi você. A minha escolha foi mais simples porque foi a única que teve. Eu não tinha outras opções para psicologia, só tem a Universidade de Bolonha. Tinha antes a Universidade de Pisa, mas não tem mais. Não sei se abriram esse ano, se vão abrir de novo. Mas, enfim, não cobram mensalidade também. E é muito bom. Tipo assim, a faculdade a que eu tô exatamente não é tão legal assim, porque, sabe, aquele negócio de psicologia não tem campus, essas coisas. Então, não tem campus. Então, tipo, eu tô fora de Bolonha e é um campus meio caidinho, assim. Mas, enfim, Itália, tá valendo, tá legal. Mas foi essa a minha opção. Entendi. Como que você escolheu as matérias, Ju? Eu fui primeiro pelo que me interessava mais, segundo pelo que não tinha no Mackenzie. Porque, tipo, a faculdade na Itália é dividida de um jeito meio diferente, é 3+2. Então, esses 3 primeiros anos você tem a base de tudo, sabe? E muitas das coisas eu já tinha tido, né, no Mackenzie. Tipo, a gente já teve várias coisas. E aí eu falei, eu não vou repetir, porque eu não tô afim. Mas teve algumas que eu até escolhi para repetir, tipo psicologia social, que eu gosto muito, e uma outra, sociologia, que eu fiz semestre passado. E de resto eu escolhi, tipo, coisas que não tem no Mackenzie, assim, tipo psiquiatria, criminologia, umas coisas assim, sabe? Esse é o meu critério. Legal. E vocês, meninas, vocês partiram desse mesmo princípio de tentar pegar matérias diferentes ou vocês tentaram pegar equivalência? Como que foi? No meu caso, eu tentei pegar matérias diferentes, porque como eu já fiz o 8º semestre e adiantei a matéria que tinha do 9º, então eu não tenho mais matéria nenhuma para cursar no Mackenzie, só fazer o TCC e os estágios obrigatórios. Então, eu tentei pegar matérias que eu não tive e não teria a oportunidade de fazer no Mackenzie,
para estar fazendo aqui. E aí eu consigo ter um aproveitamento também melhor e conseguir, né, ter algo um diferencial também, que eu acho que é super interessante isso. E aí eu escolhi a Universidade do Porto porque ela tinha muitas dessas matérias que realmente não tinha e não oferecia no Brasil. Então foi o que me chamou muito a atenção aqui. Uhum. Queria Bem complementar um parecido pouco a com o que Dani. Desculpa, Helena, não te cortei. Não, imagina, Foi mais ou pode menos o meu critério também, né? Então, a hora que eu voltar para o Brasil, a única matéria que eu teria que fazer seria ética, né? Então, nenhuma matéria que eu fizesse aqui meio que teria equivalência mesmo na hora que eu voltasse. E aqui em Portugal, eles têm um sistema um pouco diferente, assim, né? Eles, meio que o mestrado é obrigatório para você se formar. Então, até o que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a reunião, tem algumas disciplinas muito diferentes, tipo de terapia de casal, de cyberpsicologia, de psicologia forense. Então, eu acho que é muito legal, assim, se você puder escolher, né, uma coisa que tem a ver com o seu gosto, mas também que você não tenha a oportunidade de fazer isso no Brasil. Eu acho que esse é o ideal, assim. Eu acho Sim, também, eu, que você tem mais ganhos. Diga, Fer. eu também estou na mesma situação delas, porque, como a Dani já comentou, a gente era da mesma sala, então meio que a gente estava na mesma, só que aqui eu não tinha tantas opções diferentes, então eu acabei optando por pegar anatomia também, mais para rever tudo, e como no Mackenzie a gente não tem mais anatomia completa, aí eu achei que seria interessante eu fazer também. Uhum. Aí eu peguei matéria. E para a escolha da Gordon, eu também levei em consideração o inglês, que eu queria praticar mais, e a localização, porque eu achava que aqui seria melhor localizado do que, por exemplo, a de Pittsburgh, mas eu quebrei um pouco a cara, mas depois a gente conversa sobre isso. Não, mas se quiser adiantar, já fiquei curiosa. Por que você quebrou a cara? O que rolou? A Gordon, ela é muito afastada de tudo. Eu tô, tipo, no meio do mato aqui, a gente não consegue sair pra fazer nada. E, tipo, para pegar um Uber para ir para Boston, por exemplo, é $40. Então, Nossa, Uber é muito isso, caro. nada. Dá pra gente pegar um trem, mas aí leva, sei lá, umas 2 horas. E aí você tem que pegar um dia, assim, que você tá livre, sabe? Pra poder sair. Festinha aqui não tem. Aqui, assim, pra quem curte uma festinha e uma bebida alcoólica, um vinhozinho, uma caipirinha, não tem. Aqui a gente não pode beber. Entendi. Aqui já é bem diferente. Já o povo bebe pra caramba. Não tem limites. Aqui é uma cidade, a cidade, tipo, só tem universitário. Então, Pittsburgh, ela é viva por causa da universidade. Então, tudo, onde Gira em você torno disso. for, é tudo. Tipo, tem o Gorilinha, que é o nosso mascotinho, né, o Gus. Então, ele tá em todo lugar. E todo mundo que mora aqui estuda na faculdade. Uhum. Uma coisa que, em relação às matérias, eu escolhi as matérias porque, assim, eu sei que no Brasil é até legal falar isso, porque muitas coisas eu tô dando muito valor. Porque muitas coisas no Brasil, assim, que é muito melhor que aqui, que eu tô dando muito valor, que, tipo, nossa, no Brasil é muito melhor, sabe? E uma das coisas, a área da saúde no Brasil não se compara, tipo, não se compara. No caso, o ensino também da área da saúde no Brasil é algo assim surreal, surreal. Só que aqui eles têm o dinheiro, sabe? Tipo, eles têm a infraestrutura para oferecer as coisas. Então, por isso que também é muito bom por conta disso. Eu escolhi fisiologia do exercício porque eu quis aprofundar mais nisso. Eu escolhi cinésio porque eu queria muito estudar sobre os músculos e os movimentos em inglês de novo. Uhum. Então, e fisiologia, porque no caso a gente estudou anatomia e fisiologia em português, então eu queria ver isso em inglês. E eu escolhi mais 2 matérias que é fora, né? Tipo, eu escolhi uma que é composição em inglês, então, para melhorar minha escrita em redação, em dissertação, no caso, assim, que é muito bom para mim, e cerâmica. Então, a cerâmica, ela ganhou o meu coração. Tipo, toda semana eu tô fazendo um vaso diferente, tô parecendo uma vozinha. Eu tô fazendo caneca para minha mãe. Tudo. Então é muito bom, porque é uma matéria diferente. Eles falaram assim, escolhe alguma que seja totalmente diferente do seu major, né? Tipo, da sua área.
Sim. Eu falei, vou escolher cerâmica, tinha dança, tinha tudo. Eu falei, vou escolher cerâmica. Então é isso. E você, as outras meninas também, vocês escolheram no processo, né, para mobilidade, você tem que já fazer uma grade antes de você sair, né? Você manda um projeto de grade, mas como que isso funciona? Você pode pegar qualquer matéria que você encontrar dos cursos da universidade, ou tem que ser a maioria do curso que você faz? Tem matéria que não está disponível? Chegando lá você muda? Como que vocês fizeram? Se eu não me engano, você pode sim pegar matéria de outros cursos que te interessem, mas aí vai de você saber se você tem bagagem para acompanhar aquela matéria, se ela for mais avançada ou não. Por exemplo, aqui na Universidade de Coimbra, eles fazem um esquema que eu achei muito legal, mesmo eu já tendo enviado o meu pré-projeto de disciplina. O semestre letivo começou mais ou menos dia 12 de setembro. Você tem até o dia. Você tem um mês até o dia 12, 14 de outubro para experimentar quantas matérias você quiser, quantas aulas você quiser, para bater o martelo e falar: então minha grade vai ser isso, isso, aquilo. Aí depois você não pode mais mudar, só pode fazer uma mudança, mas eu acho bem legal, assim, que eles deixam você livre para você escolher o que você quiser. Tipo, vai experimentando aí o que você curtir, depois você entra. Aqui no Porto é semelhante, você também pode dar uma experimentada e depois, se você quiser trocar, a gente já vem, né, com aquele plano elaborado, mas aí pode ter conflito de horário, então a gente pode fazer alteração. O que eu acho interessante aqui também, que é uma coisa que não tem no Brasil e que eu acho que a gente poderia adaptar muito, é que tem um esquema de estudante trabalhador. Quem é estudante trabalhador aqui você pode fazer, por exemplo, só um teste no final, e não todos os testes, mas faz os trabalhos. Então, isso não torna tão pesado para aquele aluno que trabalha e estuda. E eu achei isso sensacional. Que legal. Nossa, isso é Não, verdade. foi bom você ter tocado nesse ponto, né? Sobre trabalho. Alguma de vocês está trabalhando aí? Vocês podem, pelo visto que tem? Como que funciona? Se eu Ou não me vocês engano, preferiram aqui, se você tem o visto estudantil, você não pode trabalhar. Por exemplo, eu vou vir para Portugal. Se eu tivesse a cidadania portuguesa, eu poderia trabalhar, mas como eu vim com visto estudantil, né, não está dentro da legislação eu poder trabalhar. Não sei em outros lugares. Entendi. Na Itália, tipo, eu trabalhei o verão todo e foi numa boa. Eu tinha lido antes que, tipo, você podia trabalhar até 20 horas semanais. Eu excedi claramente as 20 horas semanais e, tipo, não deu nada, assim. Não sei, eu trabalhei numa boa. Mas agora eu não tô trabalhando, não. Eu não tenho dinheiro no verão, tô viajando agora. Você fez estágio ou era trabalho carteira assinada? Como que era? Ou era Não, informal? era psico, não. Eu trabalhei num bar. Daí, tipo, era com contrato e tal, tudo certinho, mas nada a ver com psico. Porque eu tava de férias também. Porque aqui na Europa, eu acho que para as meninas também, lá de Portugal deve ser assim também, mas eles têm um tempo muito grande de férias. Então, tipo, eu entrei de férias em junho e eu voltei agora no final de setembro, sabe? Então, eu trabalhei de junho até o fim de agosto, porque eu tava de férias e daí foi isso. Que legal. Eu até ia perguntar uma coisa. Ai, foi mal, Fê. Da parte da parte da matéria, eu criei um plano de matéria, só que eu cheguei aqui e mudei quase tudo. Você tem uma primeira. Tipo, eu tinha escolhido algumas que são bem avançadas, e aí tem um advisor que fica aqui, que ele fala, ó, você vai conseguir fazer tudo? Então eu pensei, não, eu vou tirar algumas, porque eu acho que é melhor a gente fazer menos, com mais foco, com mais dedicação, de um jeito melhor, do que você querer pegar um monte de coisa e não fazer nada. Então eu acredito muito nisso. E aí você pode mudar. Quem, por exemplo, quiser vir para cá, você escolhe o plano, você fala com o seu advisor, você fica uma semana testando, vendo as matérias, indo nas aulas, e aí você pode falar, olha, eu quero continuar com essa matéria, quero continuar com a outra, não gostei dessa, mas é isso, tipo, e eu não tô trabalhando respondendo essa pergunta. Eu tentei, mas eu tentei muito tarde, então eu já tinha dado tempo de on-campus jobs. No caso, o meu visto é J1, então eu só teria que trabalhar dentro da faculdade 20 horas semanais.
eles têm agora propostas para janeiro, então aí vamos ver se eu vou ficando aqui, aí eu já tento, eu já tento aplicar alguma coisa. Uhum. Legal, aqui gente. no meu tipo, com relação à matéria, eu tinha montado uma grade, mas quando eu vim, eles já tinham tirado umas 2 matérias da minha grade. Não, eles tinham tirado uma só, que era francês, que eu optei por não pegar, porque já é difícil aprender uma outra língua no português, imagina em inglês, que já não é minha primeira língua, então eu desisti. Mas aí depois, quando eu fui conversar com eles, e também tem uma outra menina do Mackenzie que ela já tá aqui, então eu conversei bastante com ela e eu pude ter uma noção, e aí eu acabei deixando só 3 matérias na minha grade. Mas é super fácil para você mudar e você pode pegar matéria de qualquer área daqui, porque por ser um college, eles meio que deixam você experimentar de tudo. Aí, claro que tem umas matérias que tem um pré-requisito que você tem que ter cursado uma matéria antes, tem que ter uma nota tal, mas é assim que funciona. E com relação a trabalho, aqui foi super tranquilo de conseguir, eu tô com visto F1, eu só posso trabalhar dentro do campus também, só que aqui foi super fácil para conseguir, eu tô trabalhando na área de alimentação, então, tanto aqui, daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu já vou lá trabalhar, Uhum. mas é bem tranquilo. Tipo, eu acho que é super bem pago, sabe? Eles pagam, acho que $14 a hora e só trabalhar 20 horas semanais também. Mas eu acabo excedendo um pouco também, mas a gente vai dando uns esquemas aí, vai dando um jeito. Eu lembrei de uma coisa a mais em relação às disciplinas, não sei, acho importante comentar. Primeiro do que a Dani comentou né, de tipo, que você pode optar por fazer uma prova só no final do semestre, né? A universidade dela é diferente da minha, então não posso falar por ela, mas aqui na minha tem algumas disciplinas, ou pelo menos a maioria delas, que a frequência não é relevante para você passar na matéria. Então, por exemplo, no Mackenzie, você tem que ter, sei lá, 70%, no mínimo 70% de frequência para passar, né, independente da sua nota, né, sua nota tem que estar dentro da média. Aqui na minha não, tanto que assim, tem aulas que, às vezes eu chego, tem eu e mais 3 pessoas, porque o pessoal realmente não vem quando a frequência não é importante. E outra coisa que eu lembrei também, quando as meninas estavam falando, né, as meninas dos Estados Unidos, é que aqui, pelo menos, né, no curso que eu tô fazendo, na minha universidade, 90% dos textos que eu tenho que ler são em inglês. Tipo, se eu li um texto em português até agora foi muito. Então, apesar de ser uma universidade portuguesa, que você pensa, vai falar português, né, vai estar tudo certo. 90% das coisas que eu tenho que fazer são em inglês. Não só nisso, né, no sentido de ler trabalho, mas no sentido de que aqui na Europa tem muito estudante de Erasmus, que é um programa, né, de mobilidade deles. Então, muitas vezes você não fala a mesma língua, às vezes a língua melhor para você casar com aquela pessoa é o inglês. Acaba rolando isso. Sim, é realmente muito isso. Aqui na Itália é a mesma coisa. Porque... Ai, gente, desculpa, tô travando um pouco, não sei quem tava falando o quê. Pode falar, Ju. Aqui na Itália, acabou que eu não falei, né, das matérias. Eu escolhi também, eu tinha colocado um monte de matéria na minha grade, aí eu cheguei aqui e falei não. Aí eu tirei várias e, tipo, é bem tranquilo, assim, você faz tudo pelo site pelo aplicativo da faculdade, tipo, é bem simples. Eles não ligam muito, sabe? É mais uma coisa de, tipo, você sabe o que você quer fazer e é isso, sabe? E aí, tipo, é bem tranquilo. E também, frequência, eu tive uma matéria só que o professor fazia chamada, mas era uma matéria optativa, assim, então, por isso que ele fazia chamada, né? E esse lance do inglês também acontece aqui, só que tem uma questão, lá na Itália, né? Só que tem uma questão, tipo, um pouco estúpida, porque os italianos, no geral, eles não falam inglês, então, tipo, tem esse impasse meio estranho, sabe? Aí quando manda um texto em inglês, a galera fica meio brava. Mas, enfim, tem bastante texto em inglês, em italiano, eles dão... Tem muito livro para ler, assim, se você for seguir certinho tudo que você tem que ler, tipo, é muito difícil de dar conta. Mas em relação às matérias, muito tranquilo, você escolhe, você faz o que você bem entende, e é isso. Muito legal, gente. Foi bom você ter, Ju, mencionado essa coisa do idioma, né?
porque eu queria perguntar para vocês como que foi a adaptação, né, à cultura, ao clima do país, de temperatura mesmo, eu digo, o idioma também, mesmo as meninas que estão em Portugal, vocês estão tendo contato, né, com o inglês, acredito que vocês devam ter conhecido gente que também não é de Portugal, então você tem que se comunicar em inglês. Como que está sendo, e Ju, claro, né, em italiano e em inglês, como que está sendo para vocês a adaptação à cultura no geral, assim? Se demorou, se não demorou, como que as pessoas são, se vocês foram bem acolhidas. Olha, aqui, como a Júlia tinha falado sobre essas questões das matérias, coisas em inglês, a gente tem até apresentação, às vezes, em inglês nas apresentações de trabalho. Às vezes, todas as apresentações são em inglês. Por exemplo, no meu grupo, tem gente que é da Itália, da Espanha, então a gente vai se virando aí no espanhol, no italiano, e no inglês também, então é tudo misturado, e às vezes a gente tem que tentar encontrar uma língua comum para tentar conversar. Mas em relação à adaptação com as pessoas aqui, foi super receptivo aqui no Porto. Eu acho que eu me sinto em casa, me sinto bem acolhida com o pessoal, então tem sido bem tranquilo mesmo. Eu consegui fazer amizade assim super fácil. Eu cheguei uma semana depois das aulas terem começado, porque eu acabei ficando um pouco doente, então eu tive que adiar. Mas mesmo eu tendo chegado atrasado, eu fiz a amizade muito fácil com todo mundo. E assim, como é uma cidade muito turística e tem bastante brasileiro, então em qualquer lugar que a gente vai, consegue fazer amizade com todo mundo facilmente e assim, de todos os lugares possíveis. E assim, tá sendo uma experiência muito boa. E em relação ao clima, às vezes eu acho que eu estou em São Paulo, porque tem pelo menos aqui, tem umas mudanças climáticas. Às vezes de manhã está em um clima, à tarde está em outro, à noite está super frio. E agora. Casaco. Sim, sim. E agora que vai entrar o inverno, eu não sei como é que vai ser, mas pelo menos até agora está sendo bem tranquilo. Legal. Eu compartilho muito do que a Dani falou agora. Eu me sinto em São Paulo, porque eu falei isso para o meu Uber hoje, que é exatamente, não é exatamente o mesmo clima, né? Assim, as estações são bem definidas, mas tem muito dessa de, se acorda tá um clima e vai passando o dia tá em outro, mas nada que a gente já não esteja minimamente acostumado. E eu lembro que a Ana comentou da faculdade dela aí nos Estados Unidos, que é uma cidade universitária, aqui em Coimbra também. Tipo, é uma cidade muito pequena, né, gira em torno da faculdade. Então, apesar de ser uma cidade com arquitetura velha, é uma cidade só de jovens. Assim, é uma cidade limitada, né, digamos assim, porque não é uma cidade enorme, não é uma capital da vida, mas é uma cidade muito jovem. 90% das pessoas estão aqui, ou é jovem que estuda, ou é turista. Não tem erro, assim. Uhum. E Eu até, vocês, meninas, Juliana, Fer, Ana? eu até ia comentar sobre isso. Em relação a até o que estavam falando de frequência, né? Antes de falar sobre o idioma, a frequência aqui, eles pegam muito no quanto que você frequenta a aula. É muito diferente. Então, tipo, quanto mais você vai, a sua nota aumenta. E também não é só isso, é muita porcentagem da presença, mas muito do que você faz. Então não é muito tipo, você tirou nota 9 na prova, então sua nota vai ficar tal. Não, é o quanto você se esforça para aquilo. Então, tipo, você fez as atividades, você fez presença, você consegue uma boa nota. E falar sobre o clima, tipo, nossa, quando eu cheguei aqui tava um calor dos infernos aqui, eu não conseguia nem respirar. E é muito mais calor que no Brasil, é sério, eu passei mais calor aqui do que no verão no Brasil. E porque como aqui é centro e tal, então pode ser que, não sei, né? Mas agora chegou uma frente fria, mas quando chega uma frente fria aqui, é uma frente fria, tipo, chegou a -2. E aí, na semana seguinte, voltou com 29, 30 graus. Aí, o meu corpo, ele sofreu um pouquinho. E agora a gente está entrando no inverno, né? Então, agora as temperaturas ficam em torno de 25, 24 graus. E aí, à noite, desce para 0, desce para
para um. Eu me adaptei muito bem à cultura aqui. No caso, uma coisa que eu não me adaptei é a comida. Não gosto da comida daqui, detesto, não tô comendo nada bem, não tô saudável. Passei vários perrengues por causa disso. Só Deus pra saber, ou só as meninas pra saber. E, tipo, eu fui recebida muito bem. O problema é que os americanos são muito frios, são muito secos. Normalmente você não vai fazer muita amizade com eles. Assim, né? A minha experiência que eu tive, mas não sei. Por exemplo, eu comecei a namorar um americano. Ok, isso é uma exceção. Mas o resto, amizade, eles não têm essa coisa de ficar preso, assim, sabe? E, tipo, os amigos que eu tenho aqui é o quê? Índia, Bangladesh, minha melhor amiga de Bangladesh, Cazaquistão, Uzbequistão. Tipo, só o pessoal, outros lugares que você forma, porque você tá na mesma situação, você forma uma família, você fica ali, meu, ninguém se desgruda de ninguém. Basicamente é isso, falei demais. Legal. E Tá onde você conheceu ele, Ana? Não, na verdade, porque como a gente teve o festival internacional, o Brasil fez show aqui. Tipo, o festival internacional cada tenda de um país. O Brasil, a fila tava fazendo volta, tipo, volta. A galera ama o Brasil, ama o Brasil. E, tipo, a gente tava fazendo. O pessoal. Tem uns brasileiros aqui também, mas eu não fiz amizade com eles. Tipo, a gente não vingou, assim, sabe? Então, E aí, tipo, mas eu acabo que falo com eles às vezes. Aí, tipo, a fila tava dando curva e eu fui andando na fila, vendendo docinho e tal. E aí acaba que eu conheço a pessoa na fila. E é assim, tipo, acontece. E aí, esse festival é muito legal, porque a pessoa conheceu o Guaraná, então a gente fala que é uma fruta da Amazônia. A gente mostra todas as coisas boas que o Brasil tem, sabe? Então é muito bom. É muito legal. Muito legal. Nossa, demais, Ana. Fer ia comentar alguma coisa, vi que você estava balançando a cabeça ali com o depoimento da Ana, você concorda também? A comida daqui é muito ruim, gente. Eu não sei o que tem de errado com esses americanos. Não faz comida boa. Eu tô sofrendo aqui. Eu tento comer saudável, eu tenho que pegar uma abobrinha, mas não dá para comer. É tipo, brócolis eles comem cru. Eu fico assim, que é isso? Muito ruim, é muito ruim. Mas o feijão é doce, é horrível. Barbecue doce. Só dá para comer pizza e batata frita. Só dá Aí eu pra fico assim, comer. redonda. E sério, você deve estar falando assim, nossa, que legal, elas estão comendo só porcaria o tempo todo. Enjoa. Eu senti falta de uma sopinha com legume. Aí a gente teve que ir num restaurante tailandês. Eu pedi um balde de sopa com legume. Eu comi o legume, assim, com tanta vontade. Como se não houvesse amanhã. Mas a minha aqui perto da Gordon tem uma cidade que tem muito brasileiro. Então tem restaurante brasileiro lá. Aí a gente dá para ir, só que assim, para estar aqui precisa ter carro, sabe? Então sai um pouquinho mais caro, mas vale a pena, viu? Para comer bem, vale super a pena. Entendi. Então, assim, em termos de comida, não muito bom, mas em termos de adaptação, de amizade. Então, no começo aqui, para mim foi um pouco difícil. Eu sentia que os americanos eram muito secos, eu me sentia ofendida, me sentia mal. Então, para mim foi um pouco estranho, mas tanto é que assim, os meus primeiros amigos aqui foi tudo brasileiro. Tanto é que a gente até criou um grupo no WhatsApp de brasileiros da Gordon, mas agora eu consegui me enturmar mais. E aí eu acho super legal, porque agora eu tô aprendendo até mandarim, tô aprendendo espanhol, tô aprendendo a conversar em várias línguas aqui. Na verdade, algumas palavras só, né? Porque aprender uma língua aqui é complicado. Mas foi difícil no começo. Mas é porque também acho que eu sou mais quieta, mais na minha, e aí eu não tentava tanto, mas outras pessoas podem ter outras experiências. Entendi. E, gente, vocês moram com alguém? Vocês dividem? É apartamento? É daquelas residências coletivas universitárias? Ou onde vocês estão ficando? Com quem vocês estão? Vocês estão sozinhos? Vocês fizeram amizade com a pessoa com quem vocês moram ou não? Só oi, bom dia?
eu tô na residência estudantil, né, que eu mostrei a foto. É gente pra caracas, tem essa residência em vários outros lugares aqui da Europa. E aqui você tem a opção de você poder dividir o quarto com alguém, mas na maioria das vezes é com alguém que você, assim, a não ser que você faça, vamos supor, eu e a Dani, a gente tá no Porto, a gente vai se inscrever juntas para residência, a gente, na hora de fazer a matrícula, entre aspas, a gente tem que, né, colocar juntas que a gente quer estar juntas. Porque eu vim sozinha para cá, para Coimbra, né, não conhecia ninguém, então, assim, a pessoa com quem eu dividiria o quarto seria uma pessoa que eu não conheço. E também não é o meu perfil, assim, de, tipo, querer ficar dividindo tudo com uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não tenho muita noção dos hábitos, assim, tipo, 6 meses é bastante tempo. E uma coisa que eu acho bem, bem legal aqui do que eles fazem da minha residência é que você só pode morar aqui no prédio se você for estudante. Então, na hora que você vai reservar, né, o quarto, digamos assim, você tem que colocar o seu comprovante, né, de aceitação da faculdade. Então, assim, é só jovem o dia inteiro, festa a semana inteira, que até uma coisa que eu fiquei de falar na parte da adaptação cultural. Eles têm, assim, por eles não terem, né, minha experiência, o que eu estou vendo, por eles acharem, assim, a frequência não é tão importante, eles fazem muita festa no meio da semana. Então, assim, às vezes eu não acompanho o ritmo, sabe? O pessoal gosta bastante de uma festa, mas as festas deles, pelo menos aqui em Coimbra, que eu percebo, elas tendem a começar mais tarde do que eu tô acostumada em São Paulo. Então, tipo assim, começa meia-noite, mas aí termina 3 horas da manhã. Então, assim, começa tarde e termina cedo. E aí eu fico meio tipo, ué, como assim, sabe? Às vezes eu me perco um pouco nesses horários dos europeus, mas por ser uma residência jovem, assim, é um pessoal super legal. A maioria das áreas de convivência que eu tenho que ter é tipo, academia, biblioteca, lavanderia. No quarto onde eu tô, né, eu tenho a minha cozinha, tipo, acoplada e o meu banheiro, mas tem quartos que não, então cada um, assim, uma experiência diferente, mas a maioria das pessoas é bem receptiva. A gente tem um grupão no Telegram para se conversar, então às vezes alguém esquece alguma coisa em algum lugar, a gente manda lá, fala, vou... às vezes até, enfim, alguma comemoração de alguma coisa, tipo, gente, vou alugar a sala de cinema para assistir um filme, quem quer ir comigo? E aí todo mundo se conversa, assim, tipo, nunca tive na vida, mas, meu, vamos lá, todo mundo junto. Olha, que bacana. Danizita, você não falou nada, quer falar alguma coisa? Sim. Então, aqui no Porto já é mais difícil de você encontrar residência, tanto que estava rolando uma manifestação dos estudantes no mês passado, justamente por causa dessa questão, porque como aqui é uma cidade que tem muita universidade e uma cidade turística, os valores dos preços aumentaram muito. Então, tem pouca residência universitária para muito aluno. Então, acaba sendo difícil. No caso, eu não consegui uma residência universitária quando eu cheguei. Então, de início, eu fiquei em um hostel, e aí depois eu procurei, e aí eu estou agora em um quarto, em uma casa, que é super comum aqui, as pessoas arrendarem os quartos. Então, eu estou em um quarto com uma família, que também é brasileira, então isso é super legal, e é super acolhedor. E está sendo super tranquilo, não é longe da universidade, e aqui, né, o transporte público funciona muito bem, então é bem próximo, eu consigo ir para qualquer lugar, e está sendo super tranquilo, mesmo não sendo em uma residência universitária, eu acabo fazendo muita amizade com o pessoal e indo nas residências universitárias, que o pessoal acaba chamando ir para festinha, para rolê, para fazer alguma coisa, então é super normal. Mas está sendo bem tranquilo em relação a isso. Só mesmo essa questão de residência, que não só eu, mas outras pessoas também tiveram essa dificuldade. Só que a Universidade do Porto, eles disponibilizam os alunos para dar apoio na mobilidade. Então, qualquer coisa que a gente tenha dúvida ou de adaptação, seja para utilizar o site ou qualquer coisa, a gente tem esse aluno que ajuda a gente no processo. Então, assim, é super acolhedor isso. E aí a gente até faz amizade com essas pessoas. Nossa, muito bom isso, gente. No caso, Muito aqui bom. eu moro com. Aqui é muito assim, ou você consegue alugar casa, que você pode,
ou tem vários complexos de dormitórios. Então, no caso, eu escolhi um dos dormitórios, aí você pode ficar sozinho, pode ficar com alguém. No começo, eu fiquei sozinha um tempo, só que depois uma amiga do Cazaquistão mudou comigo, então a gente tá juntas aí, e é muito bom ter alguém, assim, nossa, eu fiquei muito melhor, tipo, ela tem o espaço dela, eu tenho o meu e tal. Eu sou muito assim organizada, tenho um certo problema assim com limpeza, mas então ela sempre tipo tá ajudando e tudo mais, então isso é muito bom. E uma coisa que é muito legal é que aqui você pode ir a pé para os lugares ou também você pode ter, tem ônibus aqui da cidade que é de graça, então, tipo, você pode pegar a hora que você quiser. Tem um ônibus dentro da universidade que, tipo, leva você, porque o meu prédio, ele é um meio longe, assim, do ponto central do campus, né, porque é ciências do exercício, então tem a parte do exército, para o pessoal que está treinando para o exército, os alunos, e tem a parte de, tipo, ciências do exercício, educação física, um monte de coisa. Então é um prédio muito grande e é meio afastado. Então eu pego um ônibus e vou. E o ônibus é tipo assim, não fica tipo cheio, assim, é um ônibus super bom. Nossa, é sensacional. E é de graça. Você pode usar a hora que você quiser. Então isso é muito bom. Mas sim, estou numa residência agora, dormitório da faculdade. Acho que é bem mais caro. Tô achando que é bem mais caro do que você alugar, você pagar um aluguel assim numa casa. Me arrependo um pouco por conta do dinheiro, tipo, que eu gastei muito mais. Mas, enfim, né? Você tem. São coisas para você botar, para você colocar numa balança mesmo, sabe? Uhum. Entendi. E Juliana, não sei se. Eu comecei morando num alojamento também, né, estudantil. E, tipo, não era igual a da Júlia, que tinha cinema, tudo isso, não tinha nada, não. Era bem os quartos, uma cozinha e uma lavanderia, né? E aí eu tava num quarto sozinha. E assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu conheci muita gente, só tinha estrangeiro também morando lá. Então eu fiz amizade com muita gente do mundo, assim. Só que chega uma hora que é um caos, né? Morar todo mundo junto e usar uma cozinha pro resto da galera. Então era um negócio meio. Eu tinha o meu próprio banheiro, mas a cozinha era compartilhada com todo mundo. Era tipo, na época, eu tinha acabado de chegar quando. Eu cheguei quando eu tinha acabado de abrir do Covid, né? Eu cheguei em fevereiro desse ano. Tipo, ainda tava um pouco mais vazio, assim. A gente era em 15, mais ou menos, que usava a cozinha. Só são 15 pessoas pra uma cozinha, né? E aí era meio caótico. Então, tipo, se você vai ficar até 6 meses assim, eu acho que dá, sabe? Você aguenta bem. Eu fiquei 6 meses, eu fiquei 5 meses lá. Só que depois eu não aguentava mais, aí eu saí. E agora eu tô morando numa casa com 2 italianos. E tem sido ótimo. Eu amo minha casa nova. Nova não, né? Tô lá desde julho, mas eu amo. Eu tô feliz, assim. E é uma delícia. Eu tô num bairro um pouco mais afastado. Porque a faculdade é bem na frente da estação. E aí eu tava bem no centro histórico da cidade. E aí, agora eu tô um pouco mais afastado, assim, num bairro mais de senhorzinho. Mas é ótimo também, tem uns mercados ótimos perto. E, acho que é isso. Eu preferi muito mais morar sozinha mesmo. Porque, tipo, eu sou uma pessoa também meio chata com organização, eu adoro cozinhar e lá, tipo, sempre tem gente no meio do caminho, então, tipo, era uma coisa que me atrapalhava um pouco, sabe? Aí agora eu tô 10 de 10, tô adorando morar com ele. Legal. E você conseguiu fazer amizade fácil? Olha, tem um negócio que todo mundo que vai pra Itália zoa, que, tipo assim, a Itália é incrível, o que estraga são os italianos, porque eles são uns bichos difíceis, eles são muito difíceis pra tudo, assim, pra fazer amizade, pra, tipo, evoluir na vida, eles são muito difíceis, então, tipo, eu tenho alguns amigos italianos, assim, só que não é fácil, é uma galera mais mente aberta mesmo, que anda com a galera do Erasmus, assim, que a galera intercambista, né? Uhum. Porque normalmente é muito difícil. Eles têm, normalmente, os italianos, tipo, a Itália tem várias cidadezinhas, né, pequenininhas. Então, tipo, a galera vem tudo dessas cidadezinhas pequenas e eles já têm um grupo de amigos formado, sabe? Tipo, 10 anos, assim. Então é muito mais difícil, sabe? Eles te inserirem, eles quererem te inserir, porque no fim das contas, óbvio, você já tem 10 pessoas que você falar, você não vai querer falar com mais uma, sabe? E Uhum. aí, tipo, acaba sendo
gente, assim. Então, tipo, é que não é uma coisa que me incomoda muito. Tipo, eu não ligo muito, sabe? De fazer amizade com italiano ou não italiano. Então, tipo, assim faz. Mas eu tenho uns amigos brasileiros mesmo que ficam meio putos, assim, com isso, sabe? Ficam meio ofendidos. Eu, sinceramente, não ligo. Mas é meio chato, né? Você vai pra faculdade e você não tem aquele seu grupinho de amigos, sabe? Sim. Então, sei lá. Eu acho, Eles não são fáceis, não. eu acho que tem muito essa questão dos alunos de Erasmus, porque a gente chega aqui, o pessoal já está na graduação, já faz um tempo, e já tem os seus grupos. Porque, assim, eu tenho uma amiga que ela é italiana, a gente se dá super bem, e os alunos de Erasmus acabam se juntando mais do que com os alunos que já estão na graduação há um tempo. Então, acaba sendo mais fácil fazer amizade com o pessoal que também acabou de chegar. Então, eu acho que talvez rola muito essa questão, né, do pessoal já ter um grupinho, já faz os trabalhos com um grupo específico, então a gente acaba se juntando com uma galera que acabou de chegar. Então, acho que por isso, por exemplo, que o meu grupo de trabalho é totalmente diversificado, assim, tem muita gente de país diferente. Aí, tipo, na Itália tem um negócio que alguns italianos que estão lá em Cesena, né, que é a cidade que eu tô, que já falaram que, tipo, eles que não são da cidade, eles também acham muito difícil, sabe? Tipo, quando eles chegam numa outra cidade para fazer faculdade, assim. Então, tipo, você sendo estrangeiro, óbvio que é ainda mais difícil, né? Só que, tipo, entre eles, não se entendem, não se ajudam. É difícil, italiano é um bicho. Nossa, Mas, gente. assim, E, bom, vocês estão falando desse perrengue, né? Dessas diferenças culturais de relacionamento, né? Vocês diriam que Ju, no caso seria a Ju, né? Que esse foi o maior desafio que você teve, ou qual teria sido o seu maior desafio? Isso vale para as outras também. O que vocês acharam que foi assim, o maior perrengue, o maior desafio que vocês tiveram que lidar? Pode ser antes, durante a mobilidade, ou o que vocês imaginam para depois, mas o que vocês acham assim, o maior desafio em termos de mobilidade? eu acho que, tipo, o maior desafio, sem dúvidas, assim, na ponta da língua, é, tipo, estar sozinha, sabe? Você vai para um outro lugar que você não conhece ninguém, você não fala a língua ainda. As meninas, né, falam português lá, mas ainda assim é diferente. É tipo, eu não sei, eu passei por um momento, assim, uns 2 meses bem tensos de adaptação, porque, mano, não é fácil, sabe? E aí, do nada, você se vê, eu, né, tava falando italiano, tava falando inglês, aí o português, e aí, tipo, uma bagunça, assim. E tudo isso sozinho, né, porque eu tava, sei lá, teve um período que tava 5 horas pra frente a Itália, agora voltou pra 4. Mas, tipo, tem muita distância de tudo, sabe? Desde contato até o horário, enfim. Pra mim, o maior desafio foi viver sozinha e tipo, aprender a ficar sozinha e a gostar de ficar sozinha. Hoje em dia, eu não quero mais companhia, mas tem tudo assim no começo. Entendi. Interessante. E vocês, meninas? Para mim foi ligado a essa sensação de estar sozinha, mas para mim foi o contrário. Eu gosto bastante de estar sozinha, mas foi no sentido de que, tipo assim, meu, Júlia, você vai ter que ser cara de pau na marra. Tipo, não sei, sei lá, queimou a luz. Eu não sei trocar lâmpada, eu não sei lá, se a pia vazia eu não sei resolver, eu vou ter que ir lá na cara de pau e vou ter que pedir ajuda, sabe? Vou ter que dar o braço a torcer, vou ter que chegar, vou ter que conversar. E acho que para mim foi mais esse momento de ser extrovertida na marra, assim, sabe? Meu, se você não chegar para conversar com as pessoas, tem gente que não vai conversar com você. Você não pode ficar 6 meses completamente sozinha. Claro que é muito gostoso você morar sozinha e falar, ai, nossa, eu vou chegar a hora que eu quiser, eu vou sair a hora que eu quiser, mas não dá para fazer isso para sempre. Então, assim, eu acho que foi esse o desafio de me impulsionar a, tipo, chegar e conversar com o pessoal, ter essa mais cara de pau, assim, vai, digamos assim. Do meu caso, eu acho que, tipo, um desafio muito grande foi a comida. Nossa. Maravilhosa. Ana, você é uma figura. Deixa eu só deixar isso claro. Você é muito figura. Não, sério. Obrigada. Acho que é um compliment, um elogio, mas não sei. Certamente é.
Mas no caso, acho que um desafio muito grande, antes da mobilidade, acho que não tem só um desafio, tipo, tem alguns desafios. Então, tipo, antes da mobilidade foi ter que meu pai, ele é muito apegado a mim, ele é italiano, né, assim, né, meus avós, então tem sangue, então ele é difícil, é difícil. Então, tipo, foi muito difícil, assim, para conversar com meu pai sobre isso. O desafio aqui, eu estava me descobrindo, né, assim, comecei a gostar mais de ficar sozinha comigo e tal, mas no começo eu senti muito, é tudo muito intenso aqui, porque você tá sozinho, você tá vivendo com você mesmo e com as suas coisas internas, então é uma coisa muito intensa, e assim, né, tem esse desafio do estar sozinho, e assim, um outro desafio é a comida, tipo, sério, uma das coisas que o Brasil tem de melhor é a comida, gente. De verdade. Eu sinto falta de um arroz e feijão fresquinho. Mas só te cortando assim, só em relação à comida, porque eu também sou muito essa pessoa que eu gosto, sabe? De chegar em casa e comer um arroz, um feijão, um legume, sabe? É uma coisa que eu sinto falta. E aqui eu tenho conseguido fazer isso, mas, tipo assim, vou no mercado, volto pra casa e cozinha. Não consigo comer isso nos restaurantes. Nem isso, tipo, você não consegue ir no mercado comprar as coisas e cozinhar aí. Tipo, não tem o mesmo gosto. Não é a mesma coisa. Mas aqui, por exemplo, eu não como feijão desde que eu cheguei aqui, porque eu só achei feijão preto e feijão enlatado. Aqui é Isso é tudo fato. industrializado. Aqui, uma coisa que é ruim daqui é que é tudo industrializado. Tipo, tudo. Eles vão fazer o ovo, eles não quebraram o ovo. Eu vi um cara tirando da lata o ovo. Eu falei, isso existe? Tipo, é tudo muito industrializado, é tudo muito em lata. Tipo, é nojento. É realmente nojento, sabe? Sim. Então, por isso que eles comem um monte de besteira, porque, tipo, não tem essa coisa da comida, da culinária, da cultura dos alimentos, da diversidade dos alimentos que a gente tem no Brasil, tipo, frutas, legumes, verdura, tudo. A natureza foi bem gentil com o Brasil, posso dizer assim. Foi bem gentil. Ai, muito legal. Quer dizer, nem tanto, né? Mas o seu relato muito bom. E você, Dani, maior desafio que você passou, assim? Olha, eu vou contar um perrengue que eu passei assim que eu cheguei, porque Queremos. me falaram assim que era para comprar a internet, o chip, assim que chegasse. Comprei esse chip e ele não durou a internet nem 3 dias. E aí eu estava voltando da faculdade, eu não sabia me localizar e acabou a internet. E eu não sabia onde parar, então eu me perdi sem internet, não sabia para quem ligar, não sabia como fazer. E eu precisava voltar para casa, então eu tive que manter o meu autocontrole e falar, não, vamos resolver esse problema. E, então, eu esperei, tipo, parar em um ponto em que tivessem mais pessoas para que eu pudesse tirar dúvida, só que fui parar, tipo, 53 paragens longe para me voltar. E aí depois eu consegui, mas eu consegui resolver essa questão, mas assim, na hora bateu um desespero, falei, nossa, para quem eu vou ligar? Não sei quem para quem eu vou poder ligar e sem internet. Mas aí eu consegui voltar para casa e eu percebi, né, que eu estava conseguindo lidar com os problemas. Mas uma das questões é a saudade, né, da família. E eu tento suprir isso, a gente faz umas ligações diárias ou às vezes conversa, mas eu acabei terminando meu relacionamento, então acho que isso foi um desafio bem complicado. E o que eu achei interessante, já vou fazer propaganda da minha universidade, é que eles oferecem atendimento psicológico gratuito para os alunos de mobilidade. E assim, eu solicitei em um dia, no outro dia já consegui atendimento. Então, eu achei isso ótimo. E eu falei assim: estou aproveitando a universidade de todos os aspectos, inclusive atendimento de saúde é gratuito, você consegue também os atendimentos aqui. E eu falei: eu estou aqui, então vou aproveitar tudo que essa universidade tem para oferecer. Então, até hoje, eu passei numa consulta, porque eu queria pegar umas vitaminas. E assim, apesar de ter acontecido essas questões, acho que o maior desafio mesmo é a família e estar longe de casa.
apesar de que eu tenho parentes aqui, e mesmo tendo, eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas eu tenho um amigo muito próximo que mora aqui, então tem sido, assim, super acolhedor, às vezes, quando eu quero me sentir em casa, então eu vou lá, visito, e aí tem sido uma coisa mais fácil de lidar, mas em relação a desafios, realmente é a saudade de casa. Às vezes falo assim, nossa, quero voltar, quero ir embora. E aí acordo de manhã e falo assim, que embora o quê? Não, vamos ficar. Vai oscilando, né? Sim, a gente vai Dorme que amanhã é oscilando. outro dia. Sim, exatamente, porque às vezes acho que à noite, quando a gente está sozinho, é aquele momento que dá mais saudade de casa. Mas aí depois a gente vai fazendo as coisas de manhã, vai para a faculdade, vai sair com os amigos, e aí a gente pensa, poxa, não, já passou, eu me acostumo. Entendi. Ah, é legal de saber dos seus perrengues. Realmente, né? Você tá sem o celular, sem internet, não saber voltar e assim, para quem eu ligo, só tem você mesma. Você é a única pessoa que pode te tirar dessa situação nesse momento. Então, é o que você falou, né? De colocar a sua cabeça assim, não, cara, eu sou a única pessoa que pode me tirar daqui, eu tenho que respirar e eu tenho que dar um jeito de conseguir não ter outra maneira. E manter o autocontrole. Uhum. Eu imagino que deva ter sido bem difícil. E Fer, faltou a Fer agora. Então, o primeiro perrengue que eu passei aqui foi que eu não sabia da diferença das tomadas. Então, eu cheguei aqui sem adaptador nenhum, e aí meu celular tava acabando a bateria, o cabo tava quebrando, eu falei, não vou conseguir carregar meu celular. Aí, graças a Deus, tem a minha amiga aqui, que é do Mackenzie também, ela falou que ela tinha um adaptador para me dar, aí eu consegui carregar meu celular. Aí, mas isso daí eu não esperava. Sabemos que o celular é um tópico de perrengues, né? A Ana com o celular quebrado, Daniele sem internet, a Fernanda sem bateria, tá uma beleza esse grupo. Ó, menina. É que eu cheguei Gente, viva. meu notebook quebrou aqui também. Olha os perrengues que acontece, que a gente não espera, mas acontece, tem que aprender a se virar. Uma coisa que eu não esqueci é que no dia que eu cheguei aqui, tipo, eu fiz conexão na Colômbia e eu conheci uma mulher que morava em Oklahoma, que é para onde eu tava indo, porque eu peguei conexão na Colômbia, Oklahoma, e aí depois eu peguei um carro para vir até aqui. Então, tipo, eu conheci ela e eu cheguei em Tulsa, que é a capital aqui em Oklahoma, a cidade, e aí eu falei, bom, tô quase sem bateria e agora eu vou pegar o carro para ir pra faculdade e eu não tenho carregador. E não tinha uma loja de carregador. Eu falei, pronto, agora que meu pai tem um derrame e minha mãe morre. Aí eu falei, não sei o que eu vou fazer. E essa moça tava esperando a filha. E aí a filha dela chegou, ela me deu um plug, assim, do celular, o plugzinho do iPhone de carregador. Ela me deu um plug. Eu falei, meu, mas isso é muito caro no Brasil, mas aqui é tipo. Então ela foi lá e me deu um plug. Aí eu fiquei com um plug, só que aí o meu carregador quebrou, depois eu comprei um, quebrou de novo, então eu tô sem carregador e sem celular. Então a gente fica assim mesmo. Os eletrônicos não vão muito com a sua cara, né? Ah, não gosto muito de mim, não. Ai, gente. Fora os perrengues antes de chegar, né? De, tipo, tirar documento, esperar o serviço de fronteira português te mandar dentro do prazo. Aí você tem um surto psicótico, você cancela a passagem, compra outra. É bem fácil, assim, é bem tranquilo. Ai, gente. Vocês são demais. Eu tô adorando muito fazer essa chamada com vocês, conhecer mais a história, a vivência de vocês na mobilidade. A gente está encaminhando aqui para o fim. E aí, a última coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês tiverem uma dica para quem está assistindo, para quem tem interesse em aplicar para mobilidade, para quem não tem interesse, uma dica que vocês teriam. Talvez, acho que não deixar para a última hora, não sei, porque quando eu comecei a fazer esses processos, a gente ficava, eu e a Dani, a Ana também, a gente ficava tudo desesperada, ainda tem que terminar isso, tem que terminar aquilo, e aí eu, bem inteligente, falei assim, preciso passar nos médicos, né, antes de vir para os Estados Unidos, porque aqui é tudo caro.
Marquei tudo antes de vir, não consegui fazer nenhum exame. Aí vim na fé de Deus mesmo, falei, acho que vai dar certo, vai dar bom. Então, não deixar as coisas para a última hora e, tipo assim, fazer a mobilidade vale muito a pena. Você enriquece muito. Eu acho que você consegue ter vivências que você não teria no Brasil. Tipo, você tem uma experiência completamente diferente entre, assim, as pessoas de outras culturas, não só aqui, não só americanas, né, no meu caso, mas, tipo, várias pessoas de outras culturas e é muito legal. Ótima dica, Fer. Realmente não deixar para a última hora, acho que vale para qualquer coisa, né? Nossa, é isso que eu ia falar. Gente, eu tomei 4 vacinas um dia antes de viajar. Eu fui na clínica e falei, bota aqui tudo que tiver aí na lista, bota aqui que eu pago. Não tem como eu entrar. Eu tomei 2 vacinas. Tomei 3 aqui. Eu andando no aeroporto, eu não conseguia levantar meu braço. Parecendo um pinguim. Eu não conseguia, então eu ficava assim, né? Tudo que eu fazia, as pessoas achavam que, sei lá, eu não tinha o braço. Aí eu falei, gente, eu preciso muito fazer essas coisas, tipo, planejar, sabe? Tipo, eu não sei o que acontece comigo. Quando tem em relação a estudo e tal, eu, tipo, gosto super de me organizar, de planejar, de fazer as coisas certinho e tal. Mas o resto da minha vida, tipo, não consigo aplicar isso, não. Vai na base do freestyle ali, né? Acho que a dica que eu dou é, tipo, muita gente fala assim... 4 vacinas de uma vez, para começar. Não. Eu acho que assim, escreve o que precisa fazer e vai fazendo check, sabe? Tipo, e aí, documento, porque a primeira coisa que você tem que fazer é upload. Então, colocar os documentos, beleza. Aí, visto, ok. Aí agora, comprar passagem, ok. Então, tipo, são os passos, né? E dá pra fazer. Se você quiser e você ter essa condição também, né, financeira para isso. E se você quiser, é só ir lá e fazer o documento e mandar. Tipo, não tenho que não tenho o que fazer, sabe? É tipo uma coisa simples, só que ao mesmo tempo parece ser algo assim, nossa, mas não é. Eu tipo, fiquei tantas vezes no Mackenzie que eu assistia isso e ficava, gente, não. E aí, tipo, aí você tá aqui falando, sabe? Então é muito legal isso. Eu acho que não tenho nenhum arrependimento, assim, não tenho nada, fiquei super feliz com a escolha. Essa coisa de países misturados, tipo, eu olhei no meu quarto ontem, tava uma galera sentada no chão, um do Cazaquistão, um da Índia, um dos Estados Unidos, um do não sei o que lá, de Bangladesh, outro sei lá de onde. E você fala, o mundo tá aqui no meu quarto, tipo, é sensacional. Tipo, eu quero ver esse quarto. a sensação tipo, é muito lindo, assim, você ver isso, porque a gente é uma coisa só. Essa coisa de fronteira, tipo, eu acho isso muito, porque é tudo tão igual. O que eles sentem, eu sinto, e a gente tá ali, a mesma coisa. Então, tipo, não é... Você vê, depois de um tempo que você fica fora, você fala, gente, é, tipo, igualzinho, tudo a mesma coisa. Sabe, assim, tipo, é muito, muito legal. Mas é isso, então, gente. Dividir em pequenas tarefas, né? É um grande monstro, mas se você dividir em pequenos monstrinhos, você vai fazendo e conviver com pessoas diferentes. Muito bom, gostei da dica. Ju, Dani, Juliana. Eu pensaria em uma dica, assim, de organização mesmo, né? Meio que o que a Ana falou, foi o que eu fiz. Eu imprimi o edital e fui riscando. Isso aqui, passaporte, já tenho, não preciso mais só digitalizar. Tal coisa, tá faltando. E tem muita coisa que não depende de você, tipo, carta de recomendação. Não adianta você falar, ai, daqui a pouco eu faço. Você depende de um professor para fazer isso, dele ler, dele assinar, dele criar uma carta, dele falar, putz, aceito fazer essa carta para você. Então você tem que correr atrás disso quanto antes. E eu acho que no sentido de organização financeira também. Eu não sei vocês, mas eu tive muito assim que eu pisei aqui, foi aquela sensação de tipo, nossa, ninguém vai me parar. Tipo, o que eu quiser, sabe assim, aqueles vídeos de zoeira, tipo assim, nossa, às vezes você lembra que você tem livre-arbítrio, aí tipo, você sobe na cama, você faz uma coisa nada a ver, que é completamente permitida, mas você pode fazer. Então, assim, acho que primeiro a organização financeira de tipo, não é porque você tá sozinho sem a supervisão de ninguém, que você pode sair gastando a torta direito. Tipo, ter uma noção, se organizar, não se organizar só antes de vir, mas se organizar aqui. Tipo, anota o que você tá gastando, tem a noção de para onde tá indo o seu dinheiro, até para você poder se organizar. Tipo, aqui na Europa as coisas são muito perto.
tem voos muito baratos para viajar. Então, assim, quero fazer uma viagem. Mas aí chegou no final do mês, você gastou tudo. Putz, e agora? Então, sempre se planeja, presta atenção, né? Onde você pode economizar, tipo, faz pesquisa de preço, onde que tem um lugar mais barato para comprar isso. Por exemplo, até tipo, passagem de trem aqui em Portugal. Se você é estudante até 25 anos, você tem 25% de desconto nas passagens de trem. Uma coisa que ajuda a economizar pra caramba. Então, assim, vai pegando esses macetes, tipo, né? O que você puder economizar, o que puder te ajudar, porque vai te salvar. Boa. Economizar, planejar, se organizar, ter noção de controle financeiro. Muito boa dica. Dani Eu e Ju? diria, tipo, pra pesquisar muito sobre o lugar que você vai, sabe? Não só, tipo, da cultura e tal, mas, tipo, pesquisar num ponto que você se sinta confortável de estar indo pra lá, sabe? Porque, tipo, você tá saindo da sua casa, então você tá indo pra um lugar desconhecido, você tem que saber o mínimo, sabe? Tipo, eu conheço muita gente que chegou e, mano, eu não fazia ideia de onde era a questura, que é, tipo a prefeitura na Itália, que você tem que enviar os documentos, sabe? E, tipo, são coisas muito importantes, assim. E também isso faz parte, né, do planejamento financeiro, porque, querendo ou não, saindo do Brasil, dificilmente a gente vai para algum lugar que seja mais barato que o Brasil, sabe? E, tipo, sei lá, a gente veio para Europa, elas foram para os Estados Unidos, então, tipo, custa, né? Custa muito. É bem caro. Então, eu acho que, tipo, se você pesquisa, óbvio que você não vai pesquisar, tipo, você pode pesquisar o custo de vida, mas o custo de vida de cada uma varia, né, do que você faz e tal. Mas eu acho que você tem que ter uma noção, sabe? Não dá pra você chegar falando, eu vou gastar 300 euros porque eu vi num vídeo que 300 euros por mês dá pra um casal. Tipo assim, não é real, sabe? Só que eu acho que você tem que pesquisar várias vários pontos diferentes, de várias pessoas diferentes, e ter, tipo, um leque grande, sabe, de informação, assim, que varia, sei lá, de custo de vida, por exemplo, que varia de gente que consegue viver com 300 euros e gente que não consegue, que acha que 1.000 euros não basta, sabe? Porque aí você tem vários pontos de vista, assim. Eu diria que isso é bem importante. Além de também toda essa questão de se preparar antes, né, de checklist, sim, façam com calma, não se desesperem, porque eu me desesperei pra caralho, foi desnecessário o meu desespero, foi completamente desnecessário. Mas enfim, eu entendo, né? Faz parte do momento. Mas, tipo assim, dá certo, sabe? Se não der esse semestre, o próximo deu e fechou todas. É isso, eu diria isso. Legal, Ju. Muito bom, realmente, né? Pesquisar sobre o lugar, até para você conseguir se imaginar vivendo lá, né? Eu consigo me imaginar vivendo nesse lugar. Quando você pesquisa, você começa a entender isso um pouco melhor. Muito boa dica. Até E o que a Ju faltou falou. agora. Ai, desculpa, nossa, não. É só que ela comentou de tipo, não deixa para a última hora. Tem limite de semestre. Então, assim, quanto mais você demorar para se inscrever, menores vão ficando as suas chances. Então, só para, né, a pessoa não bobear e chegar no nono semestre e falar, quero fazer, agora já não dá mais. Certo. A minha dica é que aproveitem a oportunidade, porque eu acho que é uma oportunidade única na vida da gente fazer e que vale muito a pena, apesar dos perrengues, das diferenças, das questões culturais que a gente tem. Tem um aproveitamento muito bom, seja nas relações que a gente tem com as pessoas, seja nas questões financeiras que a gente precisa se organizar. Eu, por exemplo, eu organizo o que eu tenho que pagar de passagem mensal, de alimentação, de moradia, e aí separo qual vai ser os meus gastos, que é para dar o rolê com os amigos, para não exceder, porque às vezes a gente fica, não, vai indo e vai gastando, e o dinheiro vai indo embora. E aí, quando a gente percebe, já excedeu o valor que poderia ter gastado, por exemplo, no mês, que poderia estar fazendo outra coisa. Ou às vezes a gente vai sair, ver uma coisa legal, quer comprar, inclusive eu já estou vendo que eu vou ter que comprar outra mala para levar as bagunças e coisas que eu acabei comprando. Então, eu acho que é muito importante ter essa organização financeira quando você chega aqui. Para saber o que você vai comprar nos lugares. Inclusive, me sinto muito dona de casa, fico pesquisando preço nos mercados e fico falando: nossa, isso aqui está muito caro, vou no outro mercado para poupar o dinheiro. Então, acho que assim é uma experiência maravilhosa. Muito legal. Bom, gente, a gente chegou aqui na nossa última pergunta. Eu agradeço muito vocês, meninas, por terem topado mais uma vez. Quem está assistindo até agora também tem interesse. Se tiverem alguma pergunta,
podem mandar no chat, ou podem... Eu vou deixar o meu e-mail e o meu telefone aqui. Qualquer coisa vocês podem mandar para mim também. Eu converso com as meninas e respondo. Se as meninas quiserem também passar Instagram, e-mail, enfim, telefone. E a Simone está mandando aqui, a professora Simone está mandando aqui um forms de participação para as horas complementares. Então, é só vocês preencherem. Isso, lista de presença. Então, eu vou mandar aqui o meu e-mail. Lê, deixa eu te perguntar, quem fez o PowerPoint, você prefere que mande para você ou que mande agora no chat do grupo? Não sei como que fica melhor para o pessoal. Olha, se vocês conseguem mandar o arquivo aqui pelo chat? Vou Mas tentar se aqui. quiserem compartilhar agora, acho que dá tempo da gente dar uma espiada aqui junto, temos minutinhos. Se o pessoal quiser perguntar também, por favor, Isso. pode abrir microfone, abrir câmera, nós vamos tirar uma foto linda aqui daqui a pouco. Então, por favor, o pessoal que está comentando ali no chat. Eu não sei como faz para compartilhar, se alguém depois souber o PowerPoint. É isso que eu ia falar, porque no caso do meu PowerPoint, acho que só tem, tipo, 7 ou 6 slides só com foto. Então, eu ia só mostrar e passar. Então, seria um pouquinho rápido até. Não sei se as meninas, se tudo bem eu mostrar, porque aí depois, às 4h30, eu tenho uma reunião em grupo que eu vou apresentar um trabalho amanhã. Então, eu vou tentar mostrar rapidinho e aí eu teria que já sair. Ana, coloca no compartilhar ali em cima, ó, do lado de sair. Uma setinha para cima. Isso, bem no canto superior direito. Enquanto isso, Mafê, se você quiser perguntar enquanto isso. Boa. Tá, vou mostrar aqui, peraí. Maria Fernanda. Eu vou tentar disponibilizar o meu PowerPoint. Eu coloquei. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tinha saído daqui, não estava conseguindo voltar. Estamos, Mafê, pode falar. Desculpa, estava tentando mexer aqui. Eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre carta de motivação. Porque eu tô fazendo o que vocês falaram, eu tô com uma listinha, assim, dando um check nas coisas que eu tenho, não tenho, que eu tô buscando. E carta de motivação é uma coisa que eu não sei nem por onde começar. Eu queria saber se vocês tinham alguma dica, o que vocês pensaram na hora de escrever. Eu tenho um Amiga, modelo... botei o coração bem apelativo, assim, de quero muito, sabe? Óbvio que não falando, por favor, me aceitem. Mas, eu fiz um textinho, assim, eu tive muita dificuldade, foi a última coisa que eu fiz, porque eu achei muito difícil, velho. Eu não tinha ideia do que eu tinha que escrever. Aí, tipo, eu pedi ajuda para uns amigos, assim. Aí teve um menino que ele me ajudou, ele começou a escrever um monte de coisa que ficou meio nada a ver, assim, mas aí, tipo, me inspirei e peguei, assim. Aí eu comecei, tipo, meio falando, assim, por que Itália, né? Tipo, qual é a conexão que eu tenho com a... E, tipo, por que eu gostaria muito de ser aceita, sabe? Tipo, é só o começo que é difícil. Depois que você pega o embalo, vai que é uma beleza. É isso que eu ia falar. Eu tenho um modelo aqui de carta. No primeiro parágrafo, só escrevi sobre as minhas informações. No segundo, eu expliquei, tipo, as minhas competências e o que eu acho legal em mim e que poderia agregar para a universidade. E, de último, eu coloquei, talvez, assim, as matérias, o que ia ser importante para mim. E, claro, eles não tinham fisioterapia, então meio que eu falei, olha, eu acho que mesmo assim vale a pena, porque é isso, aquilo, e aí eles falaram, tá bom. Nossa, é verdade. Esse modelinho pronto é muito bom. Eu segui, tipo, ele quadradinho por quadradinho e deu ótimo. Tipo, acho que eu não acrescentei nada a mais, nem a menos. Foi exatamente o que eu fiz. Teve uma coisa que eu fiz, foi ter pesquisado muito sobre a universidade, sobre a história, sobre os valores que a universidade tem
para que eu pudesse, de alguma forma, colocar aquilo ali dentro da minha carta para que pudesse chamar a atenção deles. Então, até coloquei uma questão histórica que tinha da universidade que me chamava a atenção e coloquei lá na carta. Então, deu certo, né? Porque eu tô aqui. É quase uma entrevista de RH, né? Por que que eu tenho que contratar você? Por que que você vai ser um bom funcionário na minha empresa? Então, fazer a lição de casa e bora. É muito difícil. Eu fico pensando, o que que eu posso falar de diferente para chamar a atenção deles? Ou será que sigo o básico mesmo, sabe? É muito difícil. Eu acho que seguir o seguro é bom, só que também não precisa bitolar tanto com isso, sabe? Eu acho, pelo menos, né? Que não precisa ficar tão noiado assim, com isso, com carta de recomendação, com essas coisas, porque, tipo, no fim das contas, isso é mais um. Como que fala? É tipo mais um monte de coisa que eles precisam para anexar você na faculdade, sabe? Do que, tipo, eles vão ler aluno por aluno e descartar porque não falou da faculdade, porque não cativou, sabe? Então, tipo, é mais um. Eu esqueci a palavra que usa, mas Um protocolo. Enfim, Uma burocracia. burocracia, sim. E uma dúvida que eu tinha, mas eu não sei se dá tempo. Simone, dá tempo? Ah, então tá. Pode perguntar. Então tá. É para as meninas que foram para os Estados Unidos, na verdade. É sobre o TOEFL. Queria saber como que foi fazer essa prova. Se vocês estudaram, acharam muito difícil. Fala aí primeiro, Fê. Na verdade, eu estava fazendo o IELTS, que ele, na verdade, ele era um pouquinho mais barato do que o TOEFL. Só que eu achei ele difícil, tipo, tem que dar uma preparada, sabe? Porque, pelo menos assim, eu saí quase chorando da parte do speaking. Só que foi a minha nota mais alta. E aí eu fiquei meio, tipo assim, na dúvida, sabe? Mas tem que dar uma preparadinha, assim. Aqui também eles aceitam o TOEFL, eles também aceitam o IELTS. Eu fiz o IELTS e uma dica é assim, o IELTS, ele é muito mais aceito em outras faculdades do que o TOEFL. Então, tipo, tenta fazer o IELTS porque se prepara para o IELTS, tipo, só isso que eu tenho para falar. Porque acho que é assim, em todas as faculdades, até mesmo se você fosse ver para o Canadá, tipo, é o IELTS. O IELTS, ele é tipo meio que Ixi, eu acho que ela travou. Ixi. Voltei. Voltei. O IELTS, ele é dividido em speaking, que você fica com uma pessoa, né? Então, eu e a Fê, a gente fez isso, e depois a gente foi para o computador ou para o papel, que você faz escrita, leitura e listening. Então, tem que estudar essas etapas de como é que eles fazem essa prova. E é isso. Você paga um valor, você ganha. Aqui no mínimo é o 6, né? Então, se você conseguir já um valor mínimo, eles já conseguem. Só que aqui é muito bom, porque, tipo, você pode fazer inglês para treinar. Porque, por exemplo, tem um amigo que é do Paquistão, que ele não sabia nada. Então, ele conversou com ele pôs o Google Tradutor para tentar mandar um e-mail para alguém, para ver se ele entendia. Ele chegou aqui sem saber nada, eles aceitaram ele e falaram, não, faz as aulas em inglês no primeiro semestre para a gente ver como que fica. Então, eles super ajudaram, assim, ele. E hoje ele tá, tipo, conversando com a gente e tal. É mó legal ver isso. Então, é isso. O IELTS, com certeza, é melhor. É que, na verdade, assim, o IELTS, ele é mais aceito, assim, mais fora dos Estados Unidos. Então, tipo, Canadá, Inglaterra, ele é mais aceito. Tipo, ele é melhor, teoricamente. Só que aqui para os Estados Unidos é melhor o TOEFL. Aí você tem que ver o que você quer para você, sabe? E aí, para Gordon, se eu não me engano, eu acho que eles não mudaram isso. Eles também aceitam o teste do Duolingo, que é mais barato. Se você, tipo, só quiser tentar para Gordon, vale a pena, sabe? Que você não gasta um super dinheiro em prova de proficiência. Entendi. Tá bom. Obrigada. Gente, nós vamos ter que encerrar. E aí, Ana, que preparou as fotos, a Júlia, acho que a Dani também, eu vou convidá-las para quando vocês voltarem, a gente fazer um evento, para vocês contarem como é que foi, cheio de fotos, aí a gente quer ouvir
a continuação dessa história, né? Então, convidadas para o evento no retorno e para tomar um café lá comigo, tá? Sem dúvida, vou querer vocês lá. Pode deixar. Pode deixar. Tá. Porque fecharam a reunião aqui. Eu preciso desligar, tá? Tá. As perguntas que o pessoal ainda tem para fazer, eu vou incentivar que mande no Instagram das alunas, das meninas, elas compartilharam ali os Instagrams, pergunta direto, vocês se incomodam de o pessoal entrar no direct e mandar? Não, a gente deixou, eu deixei o meu Instagram, ele é fechado, mas só mandarem convite que eu aceito e respondo super feliz. Joia. Também. Vamos tentar tirar uma foto todo mundo sorrindo aqui, pelo menos? Eu tirei várias, mas não estávamos todos sorrindo. Ju, consegue algum lugar para parar só e dar um sorriso aqui? Cadê? Ali. Vamos lá, então. X, hein? Peraí, a Ju tá mexendo ali. Consegue parar? 1, 2, 3 e sorriso. Ih, peraí, que tá. Caiu aqui. Mais uma. 1, 2, 3 e. Quero agradecer muito, foi muito bacana, muito enriquecedor. Então, quem veio aproveitou demais. São coisas que vocês falaram aqui que a gente da COI ali não consegue passar essas informações do jeito que vocês passaram, porque vocês estão falando do que vocês estão vivendo, né? Então, é de uma generosidade, de uma riqueza que vocês trouxeram. Eu quero, então, agradecer demais em nome das alunas que acompanharam, do pessoal dos alunos, tinha alunas e alunos, principalmente do CCBS, e, assim, espero vocês no retorno com mais histórias para contar. Tá bem? Ok. Obrigada por terem participado. No encontrinho da volta, quero estar. Me chamem. Com certeza. E obrigada, Helena. Foi ótima a sua condução aqui hoje. Obrigada pelo convite também. Sim, eu obrigada que agradeço. pelo convite. Foi muito bom compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui. Muito obrigada, gente, por ter me chamado. Muito bom ver pessoas aí do Mackenzie. Estava com saudade de me conectar, assim, muito bom. Então, obrigada por tudo aí. Gente, foi muito legal. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido responder perguntas que a gente gostaria de ter as respostas quando a gente, né, estava aplicando. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, estamos por aí. Isso aí. Um beijão, então. Boa noite para todos. E a gente se vê na volta de vocês. Beijão. Tchau. Gente, tchau, até mais. Beijo. Tchau, tchau.